Olá pessoal, então para não ser um vídeo só a sacar peixe atrás de peixe, toda a gente sabe que eu consigo tirar peixe, toda a gente sabe o que é uma cavala, nada mais simples. Agora, o que é que eu vos quero mostrar com este vídeo? Bom, para já vamos aproveitar os peixes que capturei, foram dezenas e dezenas e dezenas de peixes, vamos aproveitar alguns, para vos dar umas dicas de como tirar mais cavalas, principalmente com amostras de como vocês aumentarem o vosso jogo e conseguirem chegar ao final do dia com uma jornada muito animada, com muitas capturas. O que é que temos que fazer para isso? Primeiro, saber o comportamento dos peixes. Eu estou a pescar num pontão. Regra geral, existem algumas cavalas que se afastam do cardume, aproximam-se da parte das rochas ou, neste caso, do pontão e ficam mesmo nos nossos pés. Vão ver que, a certo ponto, eu vou estar a descer o jig até 1,5 m, 2 metros. O objetivo é com que elas lá de baixo vejam o brilhar do jig, subam e o ataquem. Atenção, não pode o jig estar tão acima que elas nos vejam a nós. Tem que estar pelo menos 1,5 m, 2 metros debaixo d'água. Vocês podem ver os flashes do jig, mas não podem estar de maneira a que vejam o ataque da cavala, porque se a cavala vos vir, ela afasta-se, é que ela já não vai atacar mais, vai para o meio do cardume e está feito. É muito importante isso. Esse é um dos sítios onde podem procurar as cavalas. Agora, em relação a esta pesca, bom, qual é que é a nossa vantagem em relação ao isco natural? Vão-me ver a capturar mais que os pescadores, que os meus colegas pescadores, com sardinha. Isto não quer dizer que a sardinha não seja efetiva, nada mais errado. A sardinha continua a ser um dos melhores iscos, se não mesmo um dos melhores iscos para a cavala. Mas nós temos, se soubermos aproveitar, nós conseguimos até pescar mais do que eles. Nós só temos que compreender a cavala. É assim, quando há peixe, todos apanham, acabou. Vocês podem cortar uma cavala, meter um bocado de cavala, pronto, está feito, um bocado de agulha, está feito, sardinha, quase qualquer coisa consegue apanhá-los. Agora, quando não há peixe, a coisa se torna complicada. E enquanto os pescadores de boia vão ter que ficar ali à espera que elas venham, eles não podem engodar, porque se eles engodarem vão encher aquilo de agulhas, vão encher aquilo de tainha, e então, regra geral, a engodagem é muito complicada quando se pesca a cavala. Vão encher aquilo de bogas e não é esse o objetivo deles. Mas nós não precisamos de aguardar que o cardume venha direito a nós. O que nós podemos fazer é ser nós à procura do cardume. Com a boia, o que é que eles têm que fazer? Aumentar a distância entre o anzol e a boia para ver se elas desceram, diminuir para ver se elas subiram. Nós não precisamos fazer isso. Nós podemos, imaginemos que estamos a pescar a 3 metros, eles estão a 3 metros, vocês lançam, o vosso jig vai a descer por toda a camada de água e se houver um peixe, vocês podem deixar a descer normalmente. Se houver um peixe pelo caminho, ele faz os ataques. Regra geral até se prende sozinho. Enquanto quem está a pescar com boia, a regra geral não consegue fazer isso. Tem o lastro, a sardinha fica naquele ponto e acabou. Ou seja, vocês aí já estão com uma grande vantagem que vocês têm que saber explorar. Vocês fazem o lançamento, deixar o jig afundar, uma coisa muito importante. Até podem lançar um pouco mais para lá, nem que seja 2, 3 metros, fecham o carreto e com o fio esticado, ele vai fazer tipo um pêndulo, não é? Imaginemos, o jig está a vir para nós, porque o carreto está esticado e aqui é mais fundo, ele está a vir para cá, vai estar a percorrer aquela capa d'água, ao mesmo tempo que tem a linha esticada. Vocês não podem ter a linha completamente laça, porque vocês vão ter que sentir se há ataques dos peixes. Regra geral, como eu disse, ele fica preso sozinho, mas convém vocês sentirem porque tem muito mais efetividade, muito mais capturas. Outra coisa muito importante, imaginemos, por exemplo, que o peixe se afasta para lá. Neste caso deste vídeo aconteceu isto várias vezes. Eu cheguei a apanhar o peixe a cerca de 20 metros de distância. O que é que isto quer dizer? Eu lançava para lá, mal lançava logo abaixo de um cardume de tainhas que andava por lá, 1 metro, 2 metros abaixo, pum, era ataque uns atrás dos outros, eles pareciam que estavam a jogar a ping-pong com a minha amostra. Enquanto os meus colegas ao lado só podiam ficar a ver, eles bem tentavam, só que com boia não conseguem chegar àquelas distâncias. Com isto quer dizer que o isco deles até podia ser muito mais efetivo do que o meu jig-head, mas se o peixe estivesse ali junto a eles. Quando o peixe não está,
eles param completamente de pescar. Mas vocês não podem parar, porque se vocês continuarem a fazer o mesmo, porque tiraram ali uma cavala e depois ficam à espera que o banco de cavalas resolva voltar a comportar-se da mesma maneira que se comportou quando vocês tiraram aquele peixe, vocês estão a dar por desperdiçada toda a vossa jornada de pesca. Tiraram um peixe, tiraram 2 peixes, passaram 10 minutos. Não há capturas, vocês não param. Vocês têm que tentar perceber. O peixe deslocou-se para a esquerda, deslocou-se para a direita, está mais para cá, às vezes está mesmo debaixo dos vossos pés, está mais para lá. Que profundidade é que está? Ok, lançámos o jig, esperamos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, um ataque nos 4 segundos, bom, deve estar a cerca de 4 metros. No lançamento seguinte, é isso que vocês vão ter que tentar imitar, e vão ter que estar sempre numa constante procura, porque quando há peixe, é como eu digo, toda a gente tira. Quando não há peixe, quieto. Quando não há peixe, vocês têm que o procurar, e só com o vosso conhecimento é que vão conseguir fazer isso. Vocês não podem ficar parados à espera que venham os peixes ter convosco. São peixes que pescam à boia, pescar à boia, pronto, é ficar ali numa pesca de espera. Pescar com amostras não é isso, é tentar perceber o que é que o peixe está a fazer a cada momento e então aproveitar isso a nosso favor para fazer as capturas, porque os outros estão com o isco natural, vocês já sabem, é comida, os peixes vão lá. Vocês têm que saber dar a volta ao assunto. Em relação às animações, bom, depende. Alturas, mais uma vez aqui temos que nos adaptar. Eu fiz uma pesca em Cascais, em que eu estava sempre a dar toques bastante violentos, porque elas queriam dessa maneira. Nesta pesca, eu fiz o primeiro lançamento e aos meus pés perdi uma cavala, e depois, fora isso, mais 15 minutos ali a penar, a perceber o que é que elas queriam, até que eu percebi que elas queriam apenas na descida. Eu apenas dava pequenos toques, vão ver, faço apenas isto na cana, para o jig dar um pequeno saltinho apenas, e muitas das vezes nem estou a fazer nada. Vai na descida a fazer aquele tal arco porque tenho o carreto fechado, ou seja, a linha não está a sair, e então sinto aqueles toques súbteis, ou quando vejo a linha a afrouxar, eu sei que não chegou ao fundo. Se a linha afrouxou, é como na pesca do axigante, quando a linha afrouxa ou começa a andar de um lado para o outro, então devemos fazer a cravagem. E aqui foi exatamente igual. Eu lanço o meu jig, e assim que a linha afrouxa, bom, aquilo não chegou ao fundo, só pode ser uma coisa, é peixe. Ou a linha começa a deslocar-se para o lado, pumba, dão uma cravada e sacam o peixe. Basicamente é isso que vocês têm que fazer. Eu espero que estes vídeos vos ajude a trabalhar, a capturar muito mais cavalas, é essa a minha intenção. Não fica apenas um vídeo monótono. Eu não ia fazer um vídeo de eu sacar 20 ou 30 ou 40 cavalas, as cavalas vão ficar enquanto durar eu estar aqui a falar. Mas para vocês perceberem o que é que têm que fazer para terem muitas capturas, que é isso que eu pretendo. Boas pescas!